Abrimos nossa Bíblia em Malaquias 3, capítulo 4. Então a oferta de Judá a Jerusalém será agradável ao Senhor, como diz antigo, e como cheguei a vós outro o juízo, e serei testemunha e veloz contra os feiticeiros, contra os que defraudam o salário jornaleiro e estrangeiro. Não me entende, diz o Senhor dos Exércitos. Porque, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, os filhos de Jacó, não sois consumidos desde o dia dos vossos pais, e desviaste os meus estatutos, e não os guarde, e tornei. E vos eu tornarei de vós os outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas dizeis que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? E todavia me roubais. Dizeis, eis que me roubamos dos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque de mim roubais, e vós a nação de toda, e trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, porque veio nisto o Senhor dos Exércitos. E abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, que vem do campo e será útil, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações chamarão, dizem, que a terra delicada, e diz o Senhor dos Exércitos. A diferença entre o justo e o perverso. Começamos a entender aqui uma coisa que é bem interessante, a questão de dízimo. É uma coisa bem delicada de se falar, mas é realidade. O que é que podemos entender sobre isso? Podemos entender dessa forma. De que forma? O dízimo, como a palavra de Deus fala, trazem todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Ele se relaciona à igreja, todo o dízimo, toda a oferta que é levada para a igreja é dividido para a igreja. Isso é levado para a igreja. É interessante que nós podemos entender e ver uma coisa bem verídica na questão de dízimo. Porque quando você traz a sua oferta, você traz seu dízimo, o dízimo não é para pastor. A oferta não é para pastor. E é uma lei, é um decreto de lei dada por Deus para o povo de Levi. Como nos dias de hoje, se a sua igreja aplica a questão do dízimo, é para as pessoas necessitadas que estão na igreja. É para as pessoas que têm necessidade. É para as pessoas que estão passando necessidade, estão passando fome. Para as pessoas. Então, quando o dinheiro chega na igreja, é necessário a igreja trabalhar de uma forma certa, fazer uma cesta básica para passar para as famílias que têm necessidade. Tipo, isso seria o certo. Mas o que é que acontece hoje nos dias de hoje? Acontece hoje que nos dias de hoje, os dízimos, as ofertas, vai levando diretamente para a mão do pastor, e o pastor gasta com sua família e esquece da igreja. Então, isso não é certo, de forma nenhuma.
Isso é bíblico. Trazei todo o mandamento à casa do Senhor. Trazei o dízimo e oferta na casa do Senhor para que haja mantimento. É para manutenção da igreja. De uma certa forma, as pessoas fazem aquela crítica e dizem que as igrejas evangélicas são empresas. Porque de pequenas igrejas, grande negócio. Por que isso? Até quando vocês vão estar vivendo um evangelho mentiroso? Até quando vocês vão estar vivendo um evangelho falso? Porque vocês pegam e dizem que é para Deus. Isso é errado. Vocês vivem um evangelho mentiroso, não pregam o amor. Mas como lá em João capítulo 10, versos 10 diz, lá no livro de João, deixa eu abrir que eu acho bem interessante. Olha o que está escrito lá. Ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, que não pertence às ovelhas e vem como lobo, abandonar as ovelhas e foge. Então o lobo aparece. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Interessante. Ele fala que realmente dessas pessoas que trabalham por dinheiro, e a verdade é essa. Então, aqui fica o meu legalzinho.